E se eu te dissesse que é possível chegar a um ponto onde o dinheiro entra todo mês na sua conta, mesmo enquanto você dorme? Não é fantasia, não é esquema milagroso, é estratégia. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como montar uma carteira de investimentos que gera renda passiva e pode te permitir viver de dividendos. Mas antes de continuarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os conteúdos do canal, compartilhe este vídeo com alguém que se interesse por investimentos e, claro, se inscreva aqui no meu canal. Assim, você não perde os próximos conteúdos que podem mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Bom, e vamos começar logo. Vamos começar entendendo o conceito real de renda passiva. Quando falamos em liberdade financeira, a primeira coisa que precisamos entender é a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela que depende do seu esforço direto. É o salário do emprego, é o pagamento de um serviço, a comissão de uma venda. Em outras palavras, é quando você troca o seu tempo e a sua energia por dinheiro. Se você parar de trabalhar, a renda ativa também para de entrar. Já a renda passiva funciona de forma totalmente diferente. Ela é o dinheiro que continua entrando na sua conta, mesmo que você não esteja fisicamente trabalhando naquele momento. Pode vir de aluguéis de imóveis, de dividendos de ações, de juros de títulos públicos ou de fundos imobiliários, entre muitas outras coisas. A grande sacada é que, com a renda passiva, você deixa de ser apenas um trabalhador que depende do próprio esforço e passa a ser um dono de ativos que geram dinheiro para você mês após mês. Mas aqui está a verdade que muitos não te contam. Viver de renda passiva é totalmente possível, mas não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que exige planejamento, disciplina e, acima de tudo, visão de longo prazo. Você precisa construir aos poucos, reinvestir o que recebe e principalmente resistir à tentação de gastar os dividendos no início. Pense da seguinte forma: cada investimento que você faz é como plantar uma árvore. No começo, ela parece pequena, frágil e sem resultados visíveis, mas com o tempo ela cresce, cria raízes fortes e começa a dar frutos. E quando você tem várias árvores, o pomar inteiro começa a sustentar a sua vida. Agora, imagine daqui a 5 anos. Enquanto muitos estarão preocupados com a possibilidade de perder o emprego, com cortes da empresa ou com o aumento das contas, você poderá estar em uma posição totalmente diferente. Ao invés de viver com medo do próximo mês, a sua carteira de investimentos estará pagando suas contas. O aluguel do imóvel, os dividendos das ações, os rendimentos dos fundos, tudo isso funcionando como várias fontes de renda que garantem segurança e tranquilidade para você e a sua família. Essa é a força da renda passiva, a capacidade de dar previsibilidade e estabilidade para a sua vida. Você não trabalha mais só pelo dinheiro, você constrói um sistema em que o dinheiro trabalha por você. Agora, vamos ver o poder dos dividendos. Quando falamos em viver de renda passiva, um dos instrumentos mais poderosos e ao mesmo tempo mais acessíveis são os dividendos pagos pelas empresas listadas na Bolsa de Valores. Mas afinal, o que são dividendos? São uma parcela do lucro líquido que a empresa distribui aos seus acionistas, como forma de dividir os resultados com quem acreditou e investiu nela. Em outras palavras, quando você compra ações de uma empresa sólida, você se torna sócio dela e, como sócio, tem direito a receber parte dos lucros. Essa lógica é muito semelhante ao que acontece com o aluguel de imóveis, que talvez seja a forma mais tradicional de renda passiva que todos nós conhecemos. Quem compra uma casa ou um apartamento e aluga para outra pessoa recebe mensalmente uma renda pelo uso do imóvel. Só que quando falamos de dividendos, a diferença é que você não precisa lidar com inquilinos, reformas, impostos, IPTU ou problemas de manutenção. O seu aluguel, vamos dizer assim, vem direto da participação que você tem em empresas gigantes. Investir em boas companhias que pagam dividendos é como ser sócio dos maiores negócios do Brasil e do mundo. Imagine receber uma parte dos lucros dos principais bancos do país, de grandes empresas de energia elétrica, de companhias de saneamento ou até multinacionais que estão entre as mais lucrativas do planeta, multinacionais de tecnologia. E o melhor, você não precisa ser bilionário para isso. Com pequenos aportes mensais, você já pode comprar ações e começar a receber esses pagamentos. Um exemplo prático que ajuda a entender melhor é o seguinte: pense nas empresas de bancos. Elas movimentam bilhões todos os anos, possuem milhões de clientes e historicamente distribuem uma parte significativa do lucro em forma de dividendos.
Outro caso clássico são as elétricas, afinal, todo brasileiro precisa de energia, o que torna o setor altamente previsível e estável, perfeito para quem busca renda recorrente. Já as companhias de saneamento fornecem um serviço essencial, água e tratamento de esgoto, o que garante demanda constante e lucros relativamente estáveis. Empresas de tecnologia, essas empresas todas têm algo em comum, pagam dividendos consistentes há décadas, atravessando crises, mudanças de governo e oscilações de mercado. É claro que investir em ações exige estudo e estratégia, mas a lógica é simples. Ao escolher empresas sólidas, você está comprando uma fatia do negócio que vai continuar lucrando e dividindo esses ganhos com você. Em longo prazo, dividendos podem se tornar uma verdadeira renda mensal que complementa ou até substitui o seu salário. É assim que muitas pessoas comuns constroem independência financeira. Agora, vamos ver na prática como montar a carteira que paga todo mês, carteira de investimentos. Agora que você já entendeu o poder dos dividendos, chegou a hora de responder a grande pergunta. Tá bom, mas como montar uma carteira de investimentos que realmente vai me pagar todo mês? A resposta está em um princípio básico, mas muitas vezes negligenciado. Diversificação. Diversificar significa não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você concentra seus investimentos apenas em um setor, como bancos, por exemplo, fica vulnerável a mudanças regulatórias ou crises específicas daquele segmento. Mas quando você distribui seus aportes entre diferentes áreas da economia, como energia elétrica, tecnologia, saneamento, saúde, consumo, você cria uma rede de proteção. Isso garante que, mesmo que um setor passe por dificuldade, os outros mantenham o fluxo de renda para você. E aqui não estamos falando apenas de ações, tá? Existem outros veículos extremamente importantes para quem deseja renda mensal, como os fundos imobiliários. Eles funcionam como condomínios de investidores, vamos dizer assim, que aplicam em imóveis de shoppings, galpões, logísticas, hospitais, lajes corporativas ou até títulos ligados ao mercado imobiliário. A vantagem, eles distribuem mensalmente a maior parte do lucro em forma de dividendos isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Além disso, até mesmo alguns títulos de renda fixa podem ser incluídos na estratégia, especialmente os que pagam cupons semestrais ou mensais, como debêntures incentivadas ou determinados títulos públicos. Eles oferecem previsibilidade e ajudam a equilibrar a carteira em momentos de instabilidade da bolsa que acaba acontecendo. Vamos a um exemplo fictício para ilustrar melhor. Imagine uma carteira inicial de R$1.000 por mês em aportes. Aí essa pessoa decide distribuir 40% em ações de empresas sólidas que pagam dividendos consistentes, 40% em fundos imobiliários de segmentos diferentes, shoppings, logísticas, hospitais, e 20% em títulos de renda fixa com pagamento de cupons. Já no primeiro ano, essa carteira começará a gerar pequenos dividendos mensais que podem parecer insignificantes no início, mas que devem ser reinvestidos para acelerar o efeito dos juros compostos. E aqui está o gatilho que muita gente precisa ouvir. Não é preciso ter milhões para começar a viver de renda passiva. A grande diferença entre quem chega lá e quem desiste está na disciplina de investir todos os meses e reinvestir os dividendos recebidos. Esse hábito transforma 100, 500 ou 1.000 mensais em um patrimônio robusto ao longo do tempo. Com paciência e consistência, você constrói uma carteira que não apenas cresce, mas que também te paga todo mês, trazendo liberdade financeira que tanto sonham em alcançar. Bom, agora vamos ver os erros que destroem essa sua renda passiva. Se existe um caminho seguro para construir renda passiva, também existem armadilhas que podem atrasar ou até destruir esse processo. Por isso, é fundamental conhecer os principais erros que os investidores cometem e que você precisa evitar a qualquer custo. O primeiro deles é depender de uma única fonte de dividendos. Muitas pessoas caem na armadilha de investir apenas em uma empresa ou em um setor específico que parece seguro. Por exemplo, colocar todo o capital em ações de bancos ou de uma única elétrica. Isso pode até funcionar por um tempo, mas basta uma mudança regulatória. Já falei isso aqui. Uma crise econômica ou até uma má gestão para comprometer toda a sua renda. Lembre-se, diversificação não é luxo, é proteção. Outro erro comum é comprar ações ou fundos só porque estão na moda. O mercado financeiro está cheio de ondas. Empresas que ficam populares, setores que disparam por um período e fundos imobiliários que todo mundo comenta. O problema é que o investidor iniciante
compra no topo, sem analisar fundamentos, e depois vê o preço cair e desanima. Investimento para renda passiva não é sobre moda, é sobre consistência e fundamentos sólidos. Terceiro erro é gastar os dividendos no início, quando ainda está na fase de acumulação. No começo, os valores recebidos podem parecer pequenos e muitos caem na tentação de usá-los para consumo imediato. Mas o segredo está em reinvestir cada centavo. É dessa forma que você acelera o efeito dos juros compostos, transformando pequenas quantias em grandes patrimônios ao longo do tempo. Gastar cedo demais é como arrancar a árvore antes que ela dê frutos de verdade. E talvez o erro mais destrutivo de todos seja não ter paciência para esperar os juros compostos trabalharem. O investidor impaciente quer resultado em 6 meses, quando a verdadeira mágica acontece em 6 anos, 10 anos ou mais. É por isso que tantos desistem no meio do caminho. Não entendem que riqueza é construída no longo prazo, com disciplina e constância. Pense comigo, você prefere colher alguns frutos pequenos agora ou plantar para colher uma floresta inteira no futuro? Quem entende essa lógica sabe que paciência não é esperar parado, mas agir de forma consistente mês após mês, sem interromper o processo. Evitar esses 4 erros pode ser a diferença entre construir uma fonte de renda sólida e ver seus sonhos escorregarem pelos dedos. E agora, vamos ver como montar o seu plano dos próximos 5 anos. Muitas pessoas acreditam que a chave para enriquecer está em encontrar o investimento da vez. Aquela ação que vai disparar, o fundo imobiliário que todo mundo comenta, ou a aplicação milagrosa que promete retornos rápidos. Mas a verdade é bem diferente. O segredo da renda passiva não está em adivinhar o futuro, mas em praticar a constância, em investir todos os meses, chova ou faça sol, reinvestir os dividendos recebidos e manter o foco em longo prazo. Para ilustrar, vamos imaginar uma simulação simples. Suponha que você decida investir R$1.000 por mês em uma carteira diversificada de ações e fundos imobiliários, com uma média de retorno em dividendos de 0,7% ao mês. No primeiro mês esse valor pode parecer pequeno, cerca de R$7 em dividendos, só que você não gasta esse valor, você reinveste. No segundo mês, além do novo aporte de R$1.000, você acrescenta os dividendos e assim sucessivamente mês após mês. Com disciplina, ao final de 12 meses, você terá aportado R$12.000, mas seu patrimônio já será maior, porque o efeito dos dividendos e da valorização começa a se acumular. Em 5 anos, seguindo esse plano, você terá investido R$60.000, mas graças ao reinvestimento constante e ao poder dos juros compostos, esse valor pode ultrapassar facilmente R$80.000 ou até R$90.000, dependendo da performance da carteira. Isso significa que você ganhou o equivalente a vários meses de trabalho sem precisar trocar mais horas de vida por dinheiro. O ponto central é que a mágica acontece na repetição. Não é sobre investir um valor gigantesco de uma só vez, mas sobre manter a disciplina mesmo quando os resultados parecem pequenos. Com o tempo, esses pequenos passos se transformam em grandes conquistas. E aqui vem a grande reflexão. Os próximos 5 anos vão passar de qualquer forma. Você pode continuar apenas como espectador, reclamando da falta de dinheiro e dependendo de um salário que nunca é suficiente, ou pode assumir o papel de protagonista, plantar hoje as sementes da sua liberdade financeira e colher os frutos no futuro. A escolha é simples, mas importantíssima. Começar agora e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Depois de tudo que vimos, o mais importante é ter a mentalidade de liberdade financeira. Mais importante do que qualquer ação, fundo ou título que você escolha investir, está a mentalidade que você cultiva. Porque a liberdade financeira não é apenas um objetivo prático, é também um estado de espírito. Muita gente acredita que só será livre quando tiver milhões na conta. Mas a verdade é que a liberdade começa quando você decide assumir o controle do seu dinheiro e parar de ser escravo do consumo imediato. É quando você troca a mentalidade do curto prazo, que é gastar tudo hoje, pela visão de longo prazo, que é construir algo sólido que sustente você e sua família no futuro. Ser livre financeiramente não é nunca mais trabalhar, não é isso. É ter o poder de escolher. Trabalhar porque você gosta, não porque precisa. Viajar sem culpa, ajudar quem você ama. Dizer não para situações ou pessoas que não agregam nada à sua vida. Essa é a verdadeira riqueza, o poder da escolha. E essa mentalidade precisa ser treinada todos os dias. Cada vez que você decide investir ao invés de gastar, você está mandando uma mensagem para si mesmo.
eu acredito no meu futuro, eu estou me preparando para ser dono da minha vida. Essa é a diferença entre quem fica preso no ciclo do salário e quem constrói patrimônio. Pense comigo, como você quer olhar para trás daqui a 5 anos? Como alguém que deixou o tempo escorrer pelas mãos ou como alguém que tomou as rédeas e construiu uma vida de liberdade? A jornada para viver de renda passiva não é uma corrida rápida, um sprint, é uma maratona. Mas a boa notícia é que cada passo conta e cada decisão inteligente hoje é um voto a favor da sua liberdade amanhã. E lembre-se, ninguém vai lutar pelo seu futuro mais do que você. A disciplina pode parecer dura agora, mas é justamente ela que garante uma vida leve lá na frente. Então, escolha ser protagonista, escolha liberdade, porque o seu futuro financeiro está sendo decidido nas escolhas que você faz hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para continuar recebendo notificações dos próximos vídeos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar a investir com inteligência e aproveite para se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!